mais um Papo de Mulher aqui. Queria agradecer muito a mulherada que tá me seguindo, que tem me mandado notícias, que tem me mandado mensagens, né? E que também tem acompanhado aqui os vídeos do nosso Papo de Mulher. Eu sempre aqui trazendo, né? Procurando pelo menos trazer alguns temas que interessam a nós, né? Que nos ajudam aí a olhar um pouquinho mais pra gente, a elevar a nossa autoestima, a sair muito debaixo dessas amarras que eu sempre falo do patriarcado, né, e também do machismo. Então, para a gente poder se ver aí enquanto pessoa, né, enquanto alguém que tem muito direito. E hoje vocês pediram e eu vou falar então sobre os prejuízos aí, as dificuldades que podem causar na nossa vida e o quanto isso também prejudica muito a nossa autoestima, né, enquanto a gente preza ou então enquanto a gente aceita muitas das imposições sociais, né? Então, quem aí nunca ouviu falar ou então já passou por isso no sentido de falar, então já tá com certa idade, já tá na hora de arrumar namorado, já tá na hora de casar, daqui a pouco aí quando você casa aí já começa a história de, então agora vai ter filho, aí você mal teve o primeiro filho, começa a história, mas não vai dar um irmãozinho, porque não pode ficar sozinho, né? Ou então, imagina uma mulher que resolve, né? E essa semana eu conversei com muitas mulheres que tinham essas questões aí, que resolve, por exemplo, não seguir a norma, né? Porque existe aí uma norma, existe também um padrão de que você, para ser feliz, você precisa fazer esses seguintes passos. Ou então, se você é um cidadão, né? Você vai fazendo alguns passos comuns a todo mundo aí. E imagina então uma mulher que decide que ela não vai casar, que ela vai ser sozinha, ou que ela vai continuar solteira, ou que ela quer simplesmente ficar somente namorando e tá tudo bem. Ou uma mulher, né, que decide que vai casar, mas vai morar cada um na sua casa. Ou alguém que resolve que para ela ter filhos não é um dos planos da sua vida e que ela quer sim é seguir a sua carreira, é ser feliz ou ser sozinha. E aí já começa uma enxurrada de coisas, né, em cima dessas mulheres ou dessas pessoas que decidem que vão fazer diferente e que aquilo que, né, popularmente se diz que é o certo, ou que é o senso comum, ou que é o padrão, é o que deveria ser feito naquela idade, não é para ela, né? Não é o que ela quer, não é o que ela tem desejo. E aí eu digo, está tudo bem, né? E que bom que existem essas pessoas que quebram esses padrões, que dizem pra gente o quanto que a gente pode sim ter uma liberdade e imaginar, né, que o mundo é vasto e que eu posso agora, e que bom que a gente está mudando, né? Ainda mais hoje, né, com as novas formas de amar e um monte de jeito de constituir família. Então, que bom que a gente vem quebrando esses padrões e que bom que a gente vem colocando. Mas, infelizmente, ainda tem uma regra muito grande em relação a essas imposições sociais, né? Então, ainda tem uma questão, principalmente também de trabalho, né? O bom é fazer tais e tais faculdades, porque daí você vai ter tal e tal chance de vencer nesse mercado. Imagina alguém que resolve, por exemplo, ser autônomo, né? Ou, no meu caso aqui, vou até usar o meu exemplo, né? Eu sou psicóloga e eu só trabalho com online já há muito tempo, né? Muito antes de toda essa história de pandemia, das pessoas descobrirem o quanto o online é interessante, quantas vantagens existem aqui, né? Então a gente também, eu já enfrentei muitos preconceitos nesse sentido, porque também dentro da classe existe algumas imposições sociais, né? O interessante é, então você fez a faculdade, então você tem que ir lá, você tem que ter um cartão, e aí depois do cartão você esparrama para todo mundo e você abre um consultório e fica esperando as pessoas chegarem, né? E não é assim, e hoje a gente já sabe que muito pouco a gente consegue com esse caminho que a gente está fazendo. Então, estamos num mundo globalizado, estamos num mundo onde as redes sociais
elas tomaram conta, então a gente tem uma visibilidade muito maior. E, né, como eu sempre falo do meu trabalho, ele funciona tão bem quanto se estivesse presencialmente. Aliás, para algumas pessoas, muito melhor até, né, que destrava uma série de coisas, uma série de empecilhos que muitas vezes a gente encontra no presencial. Então, quantas vezes a gente também vai tendo alguns desses prejuízos, né, por conta de imposições sociais, por conta da gente achar que a gente tem que fazer daquela maneira. Então tem uma frase, né, que eu li, que eu acho que assim, o quanto realmente, o quanto de fato a gente gosta das coisas que a gente faz, o quanto de fato a gente escolheu as coisas que a gente está fazendo, né, ou a gente foi educado, ou a gente aprendeu a gostar dessas coisas. Então, uma pergunta muito interessante que eu gostaria que você pensasse, né? O quanto da sua vida você de fato escolheu? O quanto da sua vida você foi empurrado para aquilo? Ou você pediu um conselho, ou você não soube resolver e alguém resolveu para você? Ou a sociedade, ou seus pais, ou seus amigos, ou professores, ou alguém que você achava que era alguém digno, né, de você ouvir uma opinião, e de repente aquela pessoa acabou lhe convencendo e você foi, né? Quantos e quantos e quantos jovens por aí, né, que acabam de fato escolhendo uma profissão muitas vezes para agradar os pais, ou porque aquilo já está na família. Ah, todo mundo na minha família tem professor, então eu também vou seguir esta carreira. Todo mundo na minha família também é ator, então também tem uma veia para isso. Será mesmo que você tem, né? Ou será que você foi acostumado a olhar para isso e achar que aquilo é sim parte da sua vida? Então hoje, né, trazendo aqui para você, eu gostaria que você refletisse, né, de fato sobre quais são essas imposições sociais e o quanto que elas seguram, o quanto que elas amarram a nossa vida, né, o quanto que a gente acaba nem mesmo questionando muitas vezes. Então eu sugiro que você aí do outro lado hoje pudesse pensar um pouco, né, se de fato você fez as suas escolhas ou não, e quais são as escolhas que você ainda quer fazer, né? E muita gente diz: "Ah, mas agora não dá mais tempo, agora já foi, agora já tô assim, agora já tem tantos anos que eu tô formada, agora já tem tantas coisas". Será mesmo? Né? Será mesmo que não é hora de fazer uma mudança? Será que não é hora de olhar para você? Será que não é hora de você também ver, né, que você está dentro de uma sociedade, mas só por estar dentro, você não necessariamente precisa continuar seguindo esses padrões, né? Ou você precisa sim criar coragem e olhar para você e correr atrás dos seus sonhos, da sua essência, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui, né, meninas e mulheres que sempre me acompanham. Então eu queria que você hoje pudesse pensar um pouco em quantas imposições sociais que você já caiu e que você talvez ainda estejam dentro delas, né, e fazendo as escolhas simplesmente porque uma pressão social, porque alguém falou, né, porque alguém achou que era certo ou porque alguém pressionou de fato, né? Então, quantas mulheres, voltando a essa questão, que eu acho que para nós aí, né, enquanto mulher, a maternidade é alguma coisa que é sim um peso muito grande e muitas vezes uma imposição também, não só da sociedade, mas das pessoas que circulam, né? Ah, então você vai ouvir: ah, você é egoísta, você não quer ter filho, ah, ou então você ou porque você não pôde, né? E quantas vezes também, né, dentro desse sofrimento, essas mulheres que não podem também ter filhos, elas ficam o resto da vida angustiadas e amarguradas, né? Porque há também uma pressão e não há uma aceitação, né, das pessoas e da sociedade também, em aceitar que aquela mulher não vai fazer o caminho como todo mundo fez. Então muitas vezes: ah, então você não conseguiu ter filho, então você adota, você faz isso, você faz aquilo, você, né, faz um tratamento, você não sei o que. E quantas vezes eu já atendi muitas mulheres que por conta dessa imposição ela foi atrás disso, né? E houve muito sofrimento,
muitas coisas que na verdade ela não queria, né, que não era de fato a vontade dela, e ela acabou sim fazendo isso por conta de uma imposição. Então, falando aí dos prejuízos que a gente pode ter por essa imposição, no primeiro lugar é uma desapropriação da nossa identidade, do que a gente pensa, do que a gente quer, né, do que a gente tem vontade, né? E por outro lado também uma questão da gente não ter escolha, da gente se sentir culpado também por não estar dentro dessas imposições sociais ou não fazer o que as pessoas estão fazendo, né? E aí, num outro âmbito também, né? Quantas vezes a gente acaba querendo muito agradar as pessoas, seja os familiares, seja o marido, seja os filhos, seja lá o que for, a gente acaba também abrindo mão de uma coisa que a gente gostaria de fazer para então a gente de fato fazer o que as pessoas estão fazendo. Então, hoje eu queria que você fizesse comigo aí essa reflexão, de você olhar em volta de você e ver quantas dessas imposições sociais já te atrapalharam, ainda te atrapalha, e se você já também abriu mão de muitas vezes o que você queria fazer para entrar assim nessas imposições sociais, né? Então, te sugiro aí hoje da gente refletir um pouquinho nisso, tá bom? E esse foi o nosso papo de mulher aqui, mais uma vez. Eu queria que você, se tivesse alguma dúvida, se você quiser bater um papo e se você quiser também, né, conversar comigo aí e responder essas perguntas que eu fiz aqui no vídeo, você deixasse também aí nos comentários, né, ou que você me mandasse algum direct e a gente vai conversando aí, quem sabe não é a hora de você de fato quebrar essas amarras aí e vir com a gente nesse caminhar de elevar a nossa autoestima e poder ser quem de fato a gente quer e estar aonde a gente quiser, tá bom? Um beijo, linda semana para vocês aí, beijão!